E aí pessoal, Daniel Augusto Filhos aqui de novo. Hoje eu tenho o grande prazer de trazer aqui para conversar com vocês meu amigo Irã. Aleluia. E hoje nesse vídeo, cara, nós vamos falar sobre algo que eu tenho aprendido demais com ele, que é sobre evangelismo, mas não apenas uma ação de evangelismo, mas como o evangelismo como um estilo de vida. Então não deixe de acompanhar que eu tenho certeza que vai edificar e abençoar a tua vida. Irã, muito bom estar aqui contigo. Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Uma alegria compartilhar. E, cara, eu queria começar esse vídeo te perguntando, assim, né? Qual que é a importância de nós termos o hábito da proclamação do Evangelho, de tornarmos a proclamação do Evangelho um estilo de vida? Dani, quero te responder, né, com uma palavra em Romanos 10, versículo 14. Isso fala assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Temos visto, Dani, ao sair para as ruas, muitas pessoas abertas, muitas pessoas em que o Espírito Santo já está trabalhando através de um parente, de um familiar ou de um amigo, ou um colega de trabalho. E alguém que está orando por essas exatamente, pessoas. quando nós saímos para as ruas, com uma palavra do Senhor, em primeiro lugar, em obediência a essa palavra, querendo honrar o Senhor, porque nós não fazemos isso de uma forma metódica ou porque é uma demanda que o Senhor nos mandou fazer. Nós fazemos isso porque o Senhor Jesus, ele fazia isso juntamente com seus discípulos. Então, um estilo de vida que hoje muitas vezes nós falamos em relação a pregar o Evangelho, esse estilo de vida, ele é a vida e a obra de Jesus em nós. Amém. Todos nós estamos em trevas, todos nós estamos separados de Deus. Jesus, ele por meio da sua vida, ele lá na cruz, ele pagou um preço altíssimo por nós. Ele nos comprou. Hoje ele tem posse das nossas vidas. E ele nos libertou da presença do pecado, do poder do pecado, e nos reconciliou com o Pai. E por meio do seu Espírito Santo, ele veio habitar em nossas vidas, por meio da sua morte e da sua ressurreição, hoje nós temos vida, juntamente com ele. Amém. Em Gálatas fala que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então essa vida e essa obra de Jesus, ela está dentro de mim por meio do Espírito Santo. Esse estilo de vida que eu preciso, que eu tenho que viver no dia a dia, eu vivo por meio da fé em Jesus. Amém. Porque é ele quem vive. João Batista diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que estar em evidência nas nossas vidas é Cristo, não nós. Amém. Muitas vezes nós saímos para as ruas e ficamos muitas vezes pesados, cobrados assim, porque precisamos encontrar uma pessoa, que está aberta para ouvir o Evangelho. Mas nós precisamos entregar o nosso caminho, a nossa vida totalmente para o Senhor e nós desfrutarmos da sua presença em nós. E assim ele nos ensina a como pregar o Evangelho, a como curar os enfermos, a como expulsar os demônios. Nós começamos a olhar a partir dos seus olhos. Nós começamos a sentir o que ele sente, a compaixão, a misericórdia. Amém. Tudo passa de novo pela consciência da presença de Cristo em nós. Já não somos mais nós que vivemos, ele que vive em nós. E à medida que deixamos Cristo viver em nós, o proclamar passa a ser algo Exatamente. Do nosso dia a dia, do nosso natural, Não sei se poderia dizer assim. Sim. Em Colossenses 3, fala que nós morremos com Cristo. E a nossa vida está oculta nele. Versículo 4 fala que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestos com ele em glória. Mas no versículo 5 fala que para que isso aconteça, que essa manifestação de Cristo aconteça em nós, nós precisamos morrer a nossa velha natureza terrena.
Então essa vida, né, de arrependimento que passa lá pela porta do reino, ela continua, né? Porque agora nós temos o Espírito Santo em nós, e essa missão do Espírito Santo em nós é revelar Jesus, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é de nos revelar a verdade, é de nos revelar as coisas que estão por vir, não é revelar o futuro, mas é revelar a vontade de Deus para agora, para o dia de amanhã, né, quando nós saímos para o nosso trabalho, o Senhor vai revelando a sua vontade. Amém. Não é Ele que vive em nós, né? Amém, glória a Deus. Isso é muito importante o que ele está falando, porque não é que eu vou agora me forçar que isso seja esse estilo de vida, de proclamação o tempo todo, mas eu preciso cada vez mais mortificar minha carne, deixar Cristo viver, e isso vai ser uma consequência a essa proclamação. Em Lucas 9, 1-6, tem um exemplo muito prático de como Jesus proclamava o Evangelho, de como era a dinâmica, digamos assim, do dia a dia de Jesus de proclamação. Consegue explicar um pouco para nós como é que funcionava, como é que Jesus fazia, porque ele é a nossa referência? Sim. Primeiro nós precisamos olhar lá para Marcos 3. Né? Jesus ele sobe ao monte e ele passa a noite toda orando. Quando amanhece, então, ele chama 12 discípulos para estarem com ele. E ali ele chama para estar com ele e envia-os de 2 a 2. Parece tudo muito automático, né? Mas na verdade esse período entre chamar e enviar deu mais ou menos um período de quase um ano. Né? Durante esse um ano, os discípulos eles permaneceram com Cristo. Eles dormiram com Cristo. Eles conheceram Jesus intimamente, né? Eles conheceram Jesus jejuando, Jesus ensinando, Jesus orando. Imagina as madrugadas frias, né? Jesus orando. Né? Então os discípulos eles estavam, né, com Jesus nesse tempo, né? Aprendendo com Jesus. Eles estavam contemplando Jesus, né? A contemplação na vida de um discípulo ela é muito importante, né? Eles estavam contemplando Jesus, vendo Jesus como curava os enfermos, como expulsava os demônios, como pregava o evangelho do reino, como ele entrava numa casa de paz, né? Como ele tratava os religiosos da época. E Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Manso no original quer dizer educado, né? Educado e humilde, né? Então Jesus ele tinha um comportamento, né, na sociedade diferenciado, né? Sendo ele a luz do mundo, né? E os discípulos então aprenderam no dia a dia com Jesus. Aí chega em Lucas 9, então, Jesus chama eles para estar com ele e dá algumas instruções, né? Então Jesus disse para eles irem e encontrar uma pessoa de paz, né? Quem é uma pessoa de paz? A pessoa de paz é aquela pessoa que está aberta para o Evangelho, que o Espírito Santo já está trabalhando nessa vida. Né? E é o Espírito Santo quem nos aponta essa pessoa. Exatamente. Nós saímos sendo guiados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo nos aponta. Hoje, eu parei num posto de gasolina para abastecer e o Espírito Santo me apontou uma pessoa. Eu fui até lá e disse para ele assim: tu não é desse país. E ele disse assim: eu sou do Haiti. Eu disse: lá no Haiti tu tens um pai e uma mãe que conhecem o Senhor e que estão orando por ti. E ele disse assim: uau, é verdade, o Espírito Santo está aqui. Uma palavra de conhecimento ali. Palavra de conhecimento. Todos os outros trabalhadores daquele posto que estavam ali ficaram atentos. Daí eu disse assim para ele: e você tem sede por Deus. E Deus está escutando o clamor do teu coração, por isso que ele está se movendo. E ele pegou um papel, anotou o nome dele e disse assim: eu preciso estar contigo. Hoje à tarde. Hoje à tarde, né? Então, recente. Amém. Então é uma pessoa de paz, uma pessoa que o Espírito Santo já está trabalhando, né? Como Jesus disse, a seara já está pronta. Os trabalhadores também, os campos, né? Os campos já estão verdes, já estão prontos para a colheita. Essas são as vidas que estão prontas para a colheita. Né? E aí depois que identificamos o homem de paz, proclamamos... Perguntamos se ele tem alguma necessidade. Né? Eu perguntei para ele se ele tinha alguma necessidade, né? Se ele gostaria que eu orasse para alguma situação. E ele disse assim: sim, mas eu gostaria de estar contigo
para que nós pudéssemos orar. Eu vou levar minha esposa para nós orarmos juntos. E isso também é uma estratégia muito importante, eu perguntar uma necessidade, né? Acho que a gente comentou em outro vídeo também, se eu perguntar se tem algo até que podemos orar, que podemos ajudar até de forma prática, né? Sim. Porque isso também já é uma forma de quebrar, né? Às vezes as pessoas estão achando que a gente vai chegar e vai começar a falar um monte de coisa, mas quando a gente pergunta, isso é uma ótima forma de começar a conversa, né? Com certeza. Muitas vezes as pessoas têm uma dor física no corpo, né? E elas dizem, eu tenho uma dor, mas elas nem sabem o que está acontecendo. Muitas vezes eu abordo uma pessoa, pergunto se ela tem alguma necessidade, ela diz, tem uma dor, eu disse, então eu gostaria de te curar. Por que que eu não digo assim, eu vou orar por ti? Porque muitas vezes essas pessoas já têm muitas objeções. É como se eu acessasse na mente dela, né, uma informação que já tem uma objeção. Se eu disser para ela que eu sou discípulo de Jesus, ela já tem uma objeção, ela já vai me bloquear. Então eu digo assim, eu gostaria de lhe curar. Ela vai ficar espantada assim, como assim? Então eu rapidamente coloco a mão onde ela tem a dor e digo, no nome de Jesus, eu dou um comando, que a dor saia. E peço para ela fazer um movimento. Às vezes é instantâneo, né? Às vezes é instantâneo, a dor sai. Muitas vezes é uma batalha, Temos né? visto muitos testemunhos, Com certeza, com certeza. Nós estamos saindo com muitos irmãos para as ruas, né? Esses dias teve foi um caroço que tinha, né? Isto. Na nuca? Como é que... É no pescoço. No pescoço. Nós começamos a orar, eu estava numa casa de paz, então tinha muitas necessidades ali de cura e libertação. E tinha um rapaz que tinha um caroço no pescoço. E nós começamos a orar, e esse caroço começou a desaparecer, até ficar um hematoma. Aleluia. Aleluia. Jesus ainda é vivo, real, prático, poderoso, Ele cura, glória a Deus. Esse é o estilo de vida normal, né, de Cristo. Essa vida e a obra de Jesus, quando ela vem para fora, acontece isso. E nós aprendemos com Jesus. Nós aprendemos vendo Jesus curar, vendo Jesus libertar os enfermos. Jesus também disse que era para expulsar os demônios, para pôr em liberdade os cativos. Então muitas vezes encontramos pessoas nas ruas que estão oprimidas. E Jesus nos deu instruções claras e nos deu autoridade e poder para colocar essas pessoas em liberdade. Nós impomos as mãos sobre essas pessoas e damos uma ordem para que toda essa opressão saia. Através desse alívio que a pessoa tem, se abre uma porta para que a gente possa então visitar ela na casa dela muitas vezes, né? Ou até mesmo para marcar um outro encontro, né, e dar continuidade. Nós temos consciência de que é necessário investir, né, mais tempo com a pessoa, mas por causa da correria do dia a dia, às vezes as pessoas não têm muito tempo para nos dar atenção, então realmente precisa haver uma demonstração do poder de Deus, né? Um toque de Deus específico, ou seja, na questão da cura ou na libertação, para que então possa ter uma nova oportunidade de encontrar aquela pessoa e poder pregar o Evangelho. Né? Muitas vezes não se tem tempo para pregar o Evangelho do Reino na rua, mas através da manifestação do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, um discernimento de espírito, essa pessoa então ela se torna aberta, né? Como esse rapaz, né, desse posto de gasolina. Então é muito interessante essa estratégia, né? E eu queria reforçar alguns pontos aqui do que o Ira comentou, que é importante que você saia desse vídeo com essa clareza, né? O primeiro deles, ele falou dessa preparação dos discípulos, né? A importância da preparação em jejum, em oração, não apenas para um evento, mas que isso seja algo constante na nossa vida. Uma preparação espiritual, e aí nós vamos estar o quê? Principalmente sensíveis à voz do Espírito Santo. Isso aí. E aí nós vamos para a rua, sensíveis à voz do Espírito Santo, e ele vai nos mostrando as pessoas de paz. É isso aí. Quem é que ele já está trabalhando? E aí, então, depois a sua gestão é justamente chegar nessa pessoa e perguntar se ela tem alguma necessidade de oração, principalmente. Aí vai surgir uma dor, uma opressão, alguma situação, e ali é a hora de manifestar o poder sobrenatural de Deus através de cura, de uma libertação, né, através da expulsão de demônio, ou de uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E uma vez que isso é feito, então,
né, há essa abertura para a proclamação do evangelho, seja no momento, se houver tempo, ou de repente para até ir na casa dessa pessoa. E aí é interessante até, e te faço a pergunta aqui, né, da importância dessa continuidade na casa. Porque até existe um termo grego que se fala do oikos, né? Isso aí. Então a palavra nos diz, né? Eu lembro daquele texto, tu e toda a tua casa será salvo. Então quando essa pessoa se abre para o evangelho, é um momento muito propício também de fazer um convite às pessoas do convívio dela para que também ouçam. Isso. Vocês têm como contar alguma experiência nesse sentido? Sim. Quando então se abre uma casa onde há um filho de paz, né? Então, às vezes tem um contexto de uma família que tem 6 pessoas morando naquela casa e somente uma pessoa de paz. Então, nós entramos por meio daquela pessoa na casa. Fazemos o que Jesus instruiu nas ruas, nós fazemos dentro da casa. Curamos os enfermos, expulsamos os demônios e pregamos o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, nós pregamos ele de uma forma estratégica. Primeiro, nós ouvimos as pessoas e através de alguns pontos que o Espírito Santo nos aponta, nós conseguimos então tornar mais dinâmico a proclamação do Evangelho. Tá? Porque não é um roteiro, não, né? Não é a sensibilidade de... Porque muitas vezes, Dani, Satanás ele tem os seus demônios ali e ele utiliza de influência para nos bloquear. Então, muitas vezes tu fica 15, 20 minutos pregando um evangelho, confrontando a pessoa, e essa pessoa ela se fecha totalmente. Tu perde aquela oportunidade. Então, o que nós fazemos? Nós infiltramos nessa casa, nós coletamos informações, nós retornamos, nós colocamos isso diante do Senhor e o Senhor então nos traz palavras de encorajamento, palavras de consolo, e entra um trabalho profético, né? E nós podemos ver assim que isso tem nos dado condições de nós realmente permanecer, como Jesus disse, ao entrar numa casa de paz, vocês permanecem nela e vocês comam aquilo que derem para vocês, então, e vocês permaneçam e saiam dessa casa. E essa permanência é a perseverança, né? De nós podemos perseverar. Se muitas vezes nós perdemos muito território por sermos muito ofensivos, hoje nós somos mais estratégicos. Nós ouvimos mais os familiares, as necessidades que existem lá. Às vezes a necessidade de escassez de alimento, a necessidade de conflito familiar. Literalmente cai de paraquedas numa situação, né, de um conflito, e a graça do Senhor ela se derrama de tal forma, assim, trazendo um novo, né? Amém. E é um momento muito propício para proclamar o evangelho para a família, porque a partir do momento que esse filho da paz, né, que abriu essa porta para entrarmos na casa, ele se converte, a vida dele começa a mostrar frutos de arrependimento. Exatamente. E as pessoas que estão ao redor, elas enxergam essa mudança, então é um momento muito propício para entrar com o evangelho também para os familiares. Às vezes a gente tem a tendência de, quando uma pessoa se converte, de cercar de tal ponto que não chegamos perto dos demais, mas não, é um momento sim de, cara, nos leva para o teu contexto, porque para proclamar o evangelho para as pessoas que estão ao redor, que vão ver a mudança do evangelho na vida da pessoa. Exatamente. Amém? Nesse tempo que nós permanecemos na casa, nós trabalhamos bastante o profético. A edificação com a palavra, a edificação, o encorajamento e o consolo. Tá? Então, aquelas pessoas que não eram de paz, elas começam a se tornar pessoas de paz. Então, quando nós temos todo o oikos, ou a maioria das pessoas abertas para o Evangelho, então nós entramos com o Evangelho do Reino. Amém. Glória a Deus, poderíamos ficar aqui horas compartilhando vários testemunhos, situações práticas. Para nós encerrarmos esse vídeo, um conselho, uma dica, um encorajamento para o pessoal com relação a esse estilo de vida, de proclamação, que é o estilo de vida que Jesus teve aqui na Terra. Gostaria de deixar um texto para você, 2 Coríntios 5, fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Essas novas coisas esse estilo de vida de Cristo dentro de nós. Nós precisamos deixar Cristo, né,
Cristo não só habitar, mas Ele fluir através de nós. Não importa o que você faça, não importa a profissão que você tenha hoje, ou não importa o lugar onde você está hoje, né? Você precisa deixar Cristo fluir através da vida de vocês. Amém. Glória a Deus, nós te animamos em nome de Jesus para cada vez mais então deixar a vida de Cristo brilhar através de ti. Certamente muitas pessoas elas vão ver, vão se interessar e vão querer ouvir mais que brilho é esse, né? E aí nós apresentamos a Cristo. Esperamos que você tenha sido abençoado com esse vídeo. Te encorajamos em nome de Jesus a cada vez mais proclamar o Evangelho com ousadia, com intrepidez. Irã, muito obrigado. Eu que agradeço. Graça aí sobre vocês. Graça.